Bem, galera, cama arrumada. Ainda não guardei o One Punch, ainda não li. Inclusive aquilo ali eu vou ter que... Eu vou ter que guardar aqui rapidinho. Vou botar aqui, beleza. Ainda não li porque ontem eu tirei para ler um pouco mais do Código Limpo. Também fiquei vendo algumas aulas, videoaulas no iPad. Mas muito legal, o livro no começo ele começa sobre falando sobre o pessoal de alguns profissionais e como para eles o que seria o Código Limpo, o que seria a profissão de programador, etc. Então ele pega alguns experts na área, né? Como criador do C++, né? Enfim, muito bom livro. Eu já terminei o do algoritmo, isso aqui eu vou falar com vocês depois. Mas ontem eu tirei um tempinho pra mim. Fiquei vendo o jogo do Flamengo. Beleza, o que não foi uma escolha muito. Eu ainda tenho que... Não foi uma escolha muito legal, né? O Flamengo ganhou, mas jogou muito mal. Eu ainda tenho que fazer essas malas, né? A Débora deixou a mala dela aqui. Temos também a minha mala aqui também da viagem. Tá cheio de roupa ainda tenho que guardar tudo. Mas pelo menos o quarto ainda tá ok, né? Tá arrumadinho. Beleza, e a gente vai partir agora para os nossos estudos diários, né? Pô, uma coisa legal que eu adquiri ao longo do tempo. Assim, isso é uma dica que eu dou para todo mundo, tá, galera? Porque, assim, eu sempre tive muita enxaqueca. Vou ajeitar um pouquinho vocês aqui. Eu sempre tive muita enxaqueca. Mas eu nunca fui uma pessoa de beber água, galera. Zero. Sempre tava reclamando de enxaqueca e eu tinha alguns gatilhos para enxaqueca, como ficar sem comer e etc. E todo mundo achava que a minha dor de cabeça era 100% computador, videogame, TV, porque eu sempre estava nesse nicho, né, de estar sempre no computador, estar sempre na TV. Mas acontece que nessa época eu não usava óculos. Eu me achava muito feio de óculos, demorou um pouco para eu achar a armação que eu achasse confortável no meu rosto e que eu me achasse bonito com ela, né? Porque, em geral... E aí eu passei por vários, inclusive Ray-Ban, etc. na época, e, cara, nenhum ficava legal. Até que eu descobri essa armação aqui da Persol, inclusive é uma armação que eu gosto muito. Foi um pouquinho cara, mas assim, eu já tenho ela há quase 4, 5 anos, eu acho. E, cara, ela é muito boa, ela é leve, parece que tá no rosto, não me incomoda em tempo nenhum. E, em geral, eu gosto muito dela por isso. Por ela não pesar no rosto, por ela estar sempre tranquila. E, entre aspas, ela não é uma daquelas armações, né? Eu tive um da Ray-Ban, que ele chegou a enferrujar, ficou cheio de coisa, mas essa daqui não. Ela até hoje tá muito boa, cara. Nenhuma oxidação na armação, né? Oxidação na lente foi ótimo. Nenhuma oxidação na armação. E é o que eu tô gostando muito. E a outra foi que eu descobri bem tardio, né? Que era simplesmente beber água. E aí uma das coisas que me ajudou muito a beber água parece aqueles papos de coach. Foi tipo ter esse copo da Stanley, né? Porque como uma pessoa que tem toque, eu odiava pegar copo gelado, deixar na mesa e ficar transpirando na mesa e ter que secar depois. Isso é horrível, ainda mancha a mesa, né? Sabe quando seus pais falam pra você não botar copo em cima da mesa de madeira, botar um porta-copos? É exatamente isso. Então eu tive várias mesas manchadas por causa disso e aí simplesmente eu não bebi água. Mas o bom da Stanley é que ela mantém, pelo menos esse 1 litro e pouco de água que eu vou bebendo ao longo do dia. E ela vai mantendo ela bem geladinha e é um dos motivos que eu não bebi água. Eu odeio água quente, né? Acho que ninguém gosta de água quente, né? Pior que tem gente que gosta de água no tempo, na temperatura normal, né? Mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro a gelada. E aí foi exatamente isso, né? E o bom desse copo também é que ele não transpira. Então eu já tinha resolvido 2 dos meus problemas. Hoje eu acho que o meu maior problema é ter que ficar indo no banheiro toda hora, né? Porque quem se hidrata é exatamente isso aí. Você bebe, banheiro a cada 2 a cada
10 minutos, né? Mas é exatamente isso, né? Outra parada bem legal é a questão do skincare, né? Eu não tinha esse hábito de skincare, fui pegando. Depois eu vou até mostrar para vocês, falar um pouco mais sobre o que a gente usa. Eu digo a gente porque a gente divide, né, os sérums da Principia. Então, vou voltar com esse knowledge para vocês. Já acho que ela explica melhor que eu, porque eu só sigo o que ela fala. Inclusive, eu só tô ruim nisso, que eu tinha um... Como é que é mesmo? Eu tinha um papelzinho dizendo qual era os meus hábitos diários, né, para skincare, né? Então tinha os sérums que eu usava no dia a dia, eu usava de noite, etc, né? Bem, ali vocês estão vendo o meu calendário de estudo que eu tinha para o TJ, que eu fiz o concurso, fui fazer o concurso do TJ, mas acabou que eu desisti. Primeiro que eu não me achei preparado, eu já venho um pouquinho fazendo concursos ao longo de um bom tempo, mas eu não me senti preparado pelo simples fato que faltou um pouco de estudo, ainda mais para essa área judicial, e eu estava realmente estudando muita programação, né? Agora eu estou estudando Java, e eu estava estudando programação, e confesso que eu larguei um pouco de lado essa questão dos concursos, e para quem faz concursos para a área judicial sabe que é lei. Inclusive, a maioria dos livros que eu tenho aqui atrás, né? Tá vendo? Essa parte aqui da estante é tudo estudo para concurso da área judicial. Inclusive os brincos da Débora, que eu já falei para ela tirar bilhões de vezes daqui, ela não tirou. Inclusive, aqui, grudou inclusive. Esse quadrinho aqui eu comprei na CCXP. Já mostro para vocês aqui. Mas essa prateleira aqui é tudo para a área judicial, né? Eu estudei para o MP, estudei para a LERJ, estudei para o TJ. Outros concursos que eu fiz, eu acho que eu fiz concurso do DataPrev, só que foi para a área de TI. Me dei um pouco melhor, porque, claro, né? Eu já vinha numa constante estudando para essa área. E eu acho que é um pouco complicado, né? Porque, como eu falei para vocês, né? Como eu vim da área de direito, algumas coisas eu lembro. Eu não tenho dificuldade de ter o knowledge para... Porque tem algumas palavras, algumas coisas que é juridiquês e a gente tem que realmente saber, mas eu não tinha dificuldade para isso, mas é muita matéria, galera, e creio que os concursos hoje em dia, eles têm, não é mais o que está estritamente na lei, né? Principalmente quando a gente está falando de FGV. Então, eles cobram um entendimento deles sobre a lei, um entendimento sobre o STF, então você tem que estar sempre se atualizando. E aí eu vi que o bagulho ia ser casca grossa. Mas, de qualquer forma, eu comprei um pouco do desafio, fiz... eu não fui no concurso do TJ, não só por esse motivo, me mandaram para a paciência, isso... Inclusive, muitas pessoas reclamaram, porque tinha gente lá de Niterói que teve que fazer prova aqui no Rio. Aí você pensa, galera, sai com antecedência e tal, mas às vezes não é só questão de antecedência, né? É um pouco questão de segurança, né? A gente mora um pouco aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro que o concurso do MP eu fui fazer lá um pouco depois de Nova Iguaçu, mas como a Débora é de Nova Iguaçu, a gente já conhecia um pouco o caminho e aí não foi um problema. A gente foi de carro e eu vi que tinha um estacionamento logo na frente. E meu pai, como ele é professor, ele já conhecia um pouco daquela área, então ele me deu umas dicas. Mas, agora em Paciência, eles me mandaram para fazer no CIEP de Paciência. Eu nunca fui para Paciência, galera. Então, para quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, você seguir um Waze ou um Maps é um pouco complicado, até mesmo quando você não sabe o caminho. Você desembocar em algum lugar meio estranho e você acabar... enfim, né? E isso é um pouco perigoso. Acho que a FGV deveria se ligar um pouco nessa questão de onde para onde mandar as pessoas, né? Nem que seja um pouco longe da minha casa, eu não me importo, mas assim, uma lógica um pouco melhor, né? Porque mandaram fazer no CIEP de Paciência e, pelo que eu vi pelo Maps, era um lugar um pouco complicado para um concurseiro ir, né? Enfim, acabei desistindo. E vamos para a próxima. Daqui a pouco deve abrir outros concursos, inclusive eu estou inscrito em outros, mas a ideia é continuar essa meta também junto com os concursos de prog.
e também me lançar no mercado de trabalho, né? Para a área de TI, claro. Bem, deixa eu falar aqui com vocês sobre isso aqui. Galera, eu comprei isso aqui de um artista, inclusive, sigam ele lá no Instagram, beleza? É Kiko Mix, aqui, ó, acho que vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Aqui atrás também. Ele me deu esse cartãozinho bem legal. Ele faz quadrinhos por conta própria, ele tava lá na área dos artistas lá da CCXP, né? Que eu fui no início desse ano com meus tios, meu irmão e meus primos. Cara, foi bem legal. Acho que foi a primeira vez que eu fui na CCXP. Eu já havia ido em eventos como Bienal, essas coisas todas, e Game XP aqui tudo no Rio. Mas dessa vez foi em São Paulo, a gente pegou o carro. Foi bem legal, né? Foi bem legal. Mas acho que o mais importante é que o tamanho da CCXP é 1000 vezes maior, né? Quando a gente tá comparando a eventos aqui no Rio, né? Aquilo lá era um mundo, né? Eu fiquei, caraca, que gigante. E aí eu conheci o Kiko lá. Ele tava com umas artes, uns quadros em neon, inclusive muito chamativo a capa dele. Eu gostei muito da arte dele. Li os quadrinhos muito bons também, né? Aqui. Por dentro é em preto e branco, né? Essa é a edição 1, a Catacumba. E aí uns contos de terror. E ele tinha outros contos lá também, do Fofão, etc. É uma coisa mais... Eu gosto muito desses artistas, da Artistivale, agora eu lembrei o nome. É a Vila dos Artistas, né? Ali da CCXP. Não só da CCXP, mas a gente tem também na Bienal, a gente tem em outros lugares. Mas eu gosto muito porque a gente dá oportunidade pra galera que tá se autopromovendo. Isso é bem legal e às vezes acaba sendo muito melhor do que alguns escritores e artistas já consagrados, né? Você tem esse contato pessoal, eu acho isso bem legal. Eu já li também um quadrinho depois que eu vou trazer pra vocês aqui mostrando, que é de um cara tipo Indiana Jones, né? Muito mal comparando, mas que ele é da época dos portugueses aqui no Brasil, e aí ele é meio que um caçador de mitos, e aí ele vai atrás da Cuca, ele vai atrás do Curupira, essas coisas todas. Eu achei bem brasileiro, achei bem legal, e a história é bem legal. Enfim, eu tenho umas 3 edições, eu acho, desse. Depois eu vou falar com vocês, mas eu gosto muito. Beleza? Bem, agora eu vou dar uma estudada, e a gente volta depois. Passei um pouco da tarde estudando, eu tô com um estudo agora de Java. Isso aí eu vou falar com vocês quando eu chegar em casa, mas no momento eu vou lá pegar o carro, que eu vou buscar a Débora no trabalho. Eu queria mostrar pra vocês um perfume que eu tô utilizando, mas eu tô utilizando mais pra dia, né, pra de tarde, que é esse daqui, que é o da Dior Homme. Galera, é muito bom o perfume. Ele tem esse frescor de essa parada de tipo tomar banho, né? Ele dá um cheiro que parece que de quem acabou de tomar banho, né? Eu gosto muito de passar perfume atrás do joelho, aqui, né, onde passa a circulação, é aqui atrás. Eu nunca passo aqui porque eu enjoo muito com perfume e aí eu não gosto muito de ficar sentindo muito o cheiro do perfume. E eu já vi que dessa forma que eu coloco o perfume, ele fica um pouco melhor. Aqui é onde eu guardo os perfumes, né? Eu guardo ali. O problema da gente guardar perfume dentro do banheiro, inclusive eu fiz isso por um bom tempo, que pode evaporar, alguma coisa do tipo, e o aroma dele muda. Isso aconteceu comigo uma vez, não foi com os perfumes daqui. Uma vez eu tinha um Invictus na época, que é da Paco Rabanne, e aí ele acabou que ele... Cara, ele de tanto pegar vapor de banho... Vou botar vocês aqui. Ainda vou pegar um tripé melhor pra gente fazer essas movimentações de vídeo,
porque em geral tá meio complicado a gente manter nesse tripé assim, né? Porque fica meio estranho. Quando a gente modifica pra lá e pra cá, ele treme muito. Deixa eu ajeitar aqui essa toalha. E aí, portanto, ele ficar pegando esse vapor, ele criou um musgo do lado, e aí, cara, isso me incomodou muito, depois foi muito ruim pra tirar, né? Eu tive que ficar raspando. Bem, eu vou pegar o carro, e aí vou gravar o caminho pra vocês, a gente vai ter um papinho, que eu vou falar pra vocês o curso de Java que eu tô fazendo. Falar um pouquinho pra vocês, um pouco da rotina. Um beijão, já volto. Pronto, agora aqui no carro. Ruim daqui que sair com o carro é muito ruim, é muito estreito. A gente vai pegar um engarrafamentozinho, que eu acho que, como são 5 horas em ponto. A gente vai pegar um engarrafamentozinho para chegar até lá. Aí vai dar pra gente papear um pouco antes de chegar lá. Quando a gente passar um pouquinho ali para onde ela trabalha, eu vou tirar um pouco o celular, porque ele é um pouco perigoso. Mas, em geral, a gente vai tendo esse papo aqui. Ela já saiu, inclusive, né? Ela sai 5 em ponto, eu tô saindo um pouco atrasado. Acabou que eu me embananei no horário. Galera, o curso que eu tô cursando de Java é o curso do professor Isidro, né? A tal da EasyFlix. Eu já passei por alguns cursos, né? Ao longo dessa caminhada, como o Ambit Code, a Alura, como é que é mesmo? Acho que eu só não passei por aquela que é EBAC. O cara foi atravessar ali, eu dei passagem para ele. Eu só não passei pela EBAC. Mas, assim, se vocês querem indicação de curso para a área de TI, creio que um dos melhores cursos que eu cursei para a área de front foi da Udemy. Não foi da Udemy, não. Foi Origamid. Origamid é muito famosa e o cara que ensina, inclusive o curso dele está cada vez aumentando, né? A cada ano ele aumenta um curso lá dele. Um dos meus arrependimentos com a Origamid foi não ter pago um pouquinho a mais para pegar o plano vitalício, porque, galera, vale muito a pena o plano vitalício, porque você sempre vai querer estar voltando para o código ou para a aula mesmo, para lembrar alguma coisa ou outra que você esqueceu, principalmente quando a gente está falando em programação, ou às vezes lidar com CSS, etc. E aí eu não peguei, mas eu cursei praticamente muita boa parte do curso. Eu peguei React completo, eu peguei HTML, peguei CSS, isso me deu uma base legal para o front-end. Foi lá que eu peguei um pouquinho de PHP, foi lá que eu entendi um pouco mais como funcionavam as lojas criadas com WordPress e como você botar script lá dentro para fazer umas lojas legais, entendeu? Ele explica muito e a Origamid é muito boa para o front-end, né? Ele, inclusive, em alguns cursos dele, por exemplo, se eu não me engano, no finalzinho ali do React completo, ele te dá uma base legalzinha para você aprender a linkar o front com o back, mas a especialidade dele não é esse full stackerismo, né? Vamos falar assim, né? Então eu fiquei nesse limbo aí gigantesco, comecei a estudar muito Python, muito por causa do full stack da minha pós-graduação. E aí, só que, cara, eu nunca estava muito feliz com Python, né? Acho que, apesar de ser uma linguagem muito boa e generalista, né? Por que eu falo uma linguagem generalista, né? Porque, cara, o Python ele consegue hoje em dia trabalhar em quase todas as áreas, né? Como cibersegurança, área de dados, você também pode fazer um back legal com Python. Então, não é questão da linguagem, né? De eu estar optando por Java hoje em dia, mas é porque eu quero muito trabalhar com back-end e ainda existem muitas vagas para Java. Então, por isso que eu optei por Java. E está sendo uma jornadinha, porque o Java é um pouquinho mais verboso, ele se difere um pouco de Python. E voltando um pouco naquele livro que eu tinha falado para vocês de Entendendo Algoritmos, né?
Os exemplos que Entendendo Algoritmos dá no livro é todo em Python. Então, para você... Ih, esse caminhão aqui vai me fechar. Sabia que ele ia me fechar. Cara, a gente tá com uma coisa aqui no Rio de Janeiro, não sei se está em outros estados também, que meu tio até falou que agora, para você pegar a esquerda ou a direita, não adianta só botar a seta, você tem que botar a mão para fora. Inclusive, dizem que as outras escolas agora estão ensinando isso também. Galera, a gente tá no Rio de Janeiro, né, cara? Ficar abrindo a janela para botar a mão para fora com o motoqueiro aí, assalto, os caramba, é meio complicado você fazer isso. Não que a janela esteja te protegendo, né? Mas, cara, você botar a mão para fora, o motoqueiro passa lá para sua mãe, a mão, né? Sua mãe foi ótimo. Mas é exatamente isso. E aí, você tem que ter um knowledge, um conhecimento um pouco de Python. Nada que seja muito... Nossa, ele vai falar sobre coisas muito difíceis em Python. É coisa básica para você entender ali como funciona a lógica. Mas, em geral, eu mesmo peguei em alguns momentos de alguns exemplos, eu tenho que testar o código, né? Que é óbvio que a gente tem que testar o código, mas principalmente entender o que ele estava escrevendo ali, porque às vezes ele coloca funções e métodos que estão fazendo já um trabalho ali no exemplo, porém ele não bota esse método feito, né? Por exemplo, ele vai chamar um método de soma, não sum, né? Mas ele vai fazer vou dar um exemplo bem burro aqui, né? Ele vai fazer um método de soma e ele te explica o exemplo lá e ele não te explica de onde veio esse método ou de onde ele está puxando essa função. Acho que o importante desse livro realmente é focar na lógica, né? Focar em arrays, em encadeamento, listas encadeadas, em hash tables, que seriam os dicionários em Python. Então, é muito legal você ler esse livro para você entender essa lógica, né? Eu sou um iniciante, galera, então, tipo, me considero não iniciante, né? Me considero intermediário, assim, no nível de estudo, né? Não no nível profissional. Mas é importante você ler esses livros por causa que a maioria dos cursos, né? Eu que passei por vários cursos, né? A maioria dos cursos eles não te dão essa base de lógica. O legal da EasyFlix, que seria o do professor Isildo, é que ele tem muita base. Ele tem muita base e o método dele é muito bom. Então ele vai ter sim esse módulo no curso dele de lógica, onde ele até te ensina o famoso Portugal, que aí você utiliza o português, etc., para entender mais sobre a lógica da programação, etc., porque no final das contas você vai ter que entender como você transforma problemas em algoritmos, em código. Então é muito importante você ter essa base lógica, né? Eu comecei ontem, eu falei isso para vocês, eu comecei ontem a ler o livro do Código Limpo, só que diferente do Algoritmos, ele tá todo em Java, não tá em Python. E isso aí eu já gostei um pouco mais. Mas o livro é bem mais casca grossa, ele é bem mais grosso e as palavras são bem pequenininhas, que me incomoda um pouco. O livro poderia ser grande, com 400 páginas, mas as letras um pouco maiores. Você ficar lendo, eu sou um tipo de pessoa que, se eu ficar lendo pequenas palavras, às vezes eu me perco, eu tenho que reler. Então, é exatamente isso, né? Nesse meio termo, a Sol Vega, né? Sol Vega foi expulsa do Big Brother, acho que a Débora vai falar isso pra caramba. Eles estão meio sem tolerância zero nesse Big Brother. Eu acho engraçado. Isso eu falo pra todo mundo, né? A gente tem que também abrir o nosso lado também pra bobeiras da vida, né? Acho que o Big Brother é uma delas. É engraçado que eu gosto de ver o Big Brother, eu gosto de torcer, eu gosto de ver as tretas, mas quando as tretas acontecem eu fico um pouco agoniado. Eu não gosto muito de ver gritaria. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Engraçado, eu gosto de ver o parquinho pegar fogo, mas quando o parquinho pegar fogo eu fico totalmente agoniado. Não gosto de ver muito, não. Eu fico entendendo, gente, por que eles estão tretando por causa de comida, por causa de
entendeu? Em vez de só conversar e resolver as coisas, o ser humano é assim mesmo, uma doideira. E é isso, se vocês querem um livro legal para ler, seria Entendendo Algoritmos, como um início. Eu vi gente falando que ele não fala sobre árvores, sobre vários outros fatores, mas ele tem uma lógica legal. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi o Big O, né? Não seria um cálculo, mas seria uma forma de você entender como o teu algoritmo está funcionando, se ele é rápido ou não, né? Como as funções funcionam, né? As funcionalidades, porque às vezes quando a gente está passando por uma rede, a gente pode fazer uma busca binária, que seria dividir essa rede ao meio, ou a gente pode ir passo a passo, um por um, né? Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ele passaria cada um desses números, né? Já na binária, ele partiria de um meio, e aí faria esse cálculo. Acaba que isso depende muito também do tamanho da array que você tem, né? Então, é um estudo legal, galera. Isso bem resumido. Mas é bem legal. Acho que a minha maior luta hoje é falar como um profissional entendedor 100% da área. Acho que isso só com o tempo e com muito estudo. Eu vejo muitos youtubers, né? Agora eu estou acompanhando muitos da área de TI. Eles são experts, eles têm uma expertise, né? Nessa área aí, eles falam muito bem. Eles falam palavras importantes da área, né? Que, inclusive, certo dia eu estava vendo uma pergunta que fizeram para ele. Ele estava respondendo perguntas, né? E aí um cara perguntou: quantas palavras eu tenho que saber para uma entrevista, dessas palavras importantes para cada área? Aí ele falou que muitas são importantes, mas depende da área. Então, não quer dizer que você não sabe fazer, mas você deveria saber falar para o entrevistador saber que você sabe, né? É uma doideira. Acho que nesse meio termo foi que eu me bananei numa dessas vagas que recentemente eu participei de um processo seletivo. Eu cheguei nas cabeças na entrevista com o gestor. E, galera, diferente da área de design, a entrevista de emprego é um pouco diferente, né? Quando eu participei da entrevista de emprego para a área de design, eu já estava praticamente contratado. Meu trabalho era muito bom, então já tinham visto o meu portfólio. Eu não precisei falar muitas coisas, muitas palavras da área, né? Todo mundo sabia que eu sabia mexer com Photoshop, eu sabia mexer com Premiere Pro, eu sabia mexer com Illustrator, e meu portfólio falava por si só. Né? Não só meu portfólio, mas eu também tinha vídeos também sobre arte sendo feitas rápida, né? Aquele speedrun de arte, né? Então eu não precisava ali mostrar muito. Então, diferente da área de prog, você tem que ali realmente falar o que você faz, o que você fez, os seus projetos, mesmo que estejam todos no GitHub. Então, a dica que eu dou para todos vocês que vão fazer essa transição de carreira, ou até mesmo estão procurando emprego na área de TI, como eu, é que, cara, treinem esse lado de vocês de falar em entrevistas, treinem entrevistas, treinem perguntas, vocês têm que perguntar, e tem que ser perguntas certas. Nem que seja, se você tiver alguma task, alguma coisa para fazer na hora da entrevista, vocês têm que perguntar. Então, acaba sendo um segundo curso que vocês vão ter que fazer para ter que passar nessas entrevistas. Eu cheguei na entrevista, saí de 50 candidatos, eram 11 para 6 vagas, ou seja, eu estava muito perto. Mas acabou que no finalzinho eu não fui escolhido. Provavelmente a minha opinião é que tinha gente mais capacitada com experiência. Não que eu não seja uma pessoa capacitada, mas com experiência, galera. Tinha muita gente com uma experiência gigantesca e o trabalho era para trainee. Eu já cheguei a ser negado também para o trabalho de estágio também.
mas a galera tá vindo muito preparada. Então acredite mesmo quando os profissionais falam que o mercado está salgado, porque tá mesmo. Tem galera com uma carreira sênior tendo que regredir para um trainee ou às vezes um júnior, porque às vezes a empresa é mais sólida ou paga mais, né? Muita doideira, galera. Muita doideira, mas acabou que eu boto um pouquinho culpa em mim, eu fiquei um pouco nervoso, falei mal. Mas eram 3 gestores, 2 para a área de back e 1 para a área de suporte. Eu ainda tive uma terceira reunião com esse profissional da área de suporte. Mas confesso que não queria trabalhar na área de suporte. Eu tô inclusive com uma vaga que o amigo está querendo me indicar para a área de suporte, só que é esse suporte mais físico, né? E aí eu creio que mesmo que eu tenha a opção de trocar na empresa, ele já falou que é muitas tasks, né? O trabalho lá é árduo, então eu teria que trabalhar muito, salário mediano. Aí tô pensativo em relação a essa oportunidade, se eu adentro nela ou não, até porque eu acho que mais importante, né? Eu tenho que ver crescimento. Mesmo que você entre numa área de suporte dentro de uma empresa, é importante você saber se lá dentro você vai conseguir fazer uma transição para a área de dev, porque a área de suporte é muito boa, mas para quem quer ser desenvolvedor, é importante você saber se tem crescimento dentro dessa empresa. É praticamente isso, galera. Eu vou desligar aqui. A gente vai pegar um engarrafamentozinho agora aqui. E eu volto com vocês quando eu chegar lá, beleza? Voltei aqui. Eu vou só estacionar aqui um pouquinho mais pra frente. Ela deve estar chegando aí daqui a pouco. Acho engraçado que quando eu começo a gravar, eu tiro a rádio, tiro tudo. E aí, pô, fica uns porrão de música aqui, altão. E aí, quando eu tiro pra gravar, fica um silêncio. A Lore. Ah, pronto, agora tem um namorado que faz Lore. Galera, chegamos em casa. Eu descobri que eu vou ter que sair pra comer. Porque eu tinha esquecido que a gente tinha marcado com uma amiga nossa pra comer fora hoje. E já pedimos o Uber, tá caindo um temporal lá fora. Mas vou filmar pra vocês lá e vamos ver o que a gente acha desse local. É um rodízio japonês que abriu aqui perto. A gente não tem muitas experiências legais com locais indicados pelo TikTok ou Instagram. Sempre que a gente vai comer é sempre ruim. Então, vamos ver se dessa vez vale a pena, beleza? Lá eu mostro pra vocês. Acho que não. Ah, bota aí. Ele falou pra eu escolher que era bonito. Ah, bonitinho, né? Nossa, é lindo. Obrigada. Ficou lindo demais. Eu estou apaixonada pela apresentação desse lugar. Ficou bonito mesmo. Pô, a gente não é ainda os blogueiros famosos. É porque, sei lá, quando a gente for, vai ter um tripé aqui. Galera, acabei de acordar. A gente esqueceu de gravar muita coisa lá dentro do restaurante. Acabou que eu deixei pra fazer isso de manhã, porque quando a gente chegou em casa estava um pouquinho cansado. E a gente foi direto dormir. Mas o restaurante é muito bom, galera. Ele é um rodízio novo que abriu aqui. E é até mais perto do que o último que a gente ia. Eu vou deixar pra vocês o Instagram deles aqui embaixo. Mas ele é muito instagramável, galera. Engraçado, porque a gente tem experiências ruins com restaurantes instagramáveis, né? E foi legal esse daí. Inclusive a comida é muito boa, galera. Muito boa, muito boa.
e entrega coisas diferentes do que Temaqueria e alguns outros rodízios. Então, bem legal vocês irem lá dar uma checada para vocês que são do Rio e conseguir gravar um pouco das comidas. Tudo muito gostoso, atendimento super legal. Toda hora eles vinham perguntar se a gente estava bem, se a gente queria alguma coisa. A gente acabou deixando um pouco de comida porque a gente pediu muito. Quando a gente chegou, a gente começou devagarzinho, depois foi pedindo, e aí quando chegou um quinquilhão de coisas, a gente não conseguiu dar conta. Cara, eu sei que eu comi tanto que eu cheguei aqui em casa, eu tava cheio, e acordei cheio também, ainda não tomei café de tanto que a gente comeu. Mas é exatamente isso. Esse foi o segundo episódio do nosso vlog. Eu pretendo sempre dar um dia de intervalo entre os vlogs, até para dar tempo da gente gravar no meu dia a dia e também editar legal, porque não tem como eu gravar meu dia a dia todo e depois postar no mesmo dia, é meio complicado. Eu vou acabar postando meia-noite, né, porque a gente tem que editar. Beleza? Beijão, tamo junto.